O povo de Israel está diante de um inimigo feroz, Golias, né? Um gigante de quase 3 metros de altura. Pastor Manuel, gigante. Mas olha que ele. Achamos o maior, pastor, meu Davi, ele é cristão, não, né? E ele estava armado até os dentes e afrontava literalmente Deus, o exército de Deus vivo, e todos estavam paralisados de medo. Todos ali naquele momento, todo mundo, o exército inteiro, estava tudo parado, tudo com medo, tudo temeroso. Eu vou enfrentar um cara desse tamanho aí, ele vai só me dar um casco, tudo acabou. Não, Marcelo, o brasileiro bateu, acabou. Mas no meio daquele cenário surge um jovem pastor chamado Davi. Ele não tinha espada, ele não tinha escudo, não tinha experiências militares, mas ele tinha algo que mais ninguém tinha ali naquele momento: uma fé inabalável em Deus, baseadas em quê? Em suas experiências que teve com Deus. As experiências de Davi com Deus foi o quê? O leão, o urso, as guerras literais do dia a dia que ele travava no cuidado das ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas. E quando viu os ursos, ou quando viu os leões que pegavam um, ele saía para lutar literalmente com os animais. Ele ia resgatar a ovelha. Ele era o bom pastor que largava literalmente aquelas ali no pasto e ia resgatar a outra, tirar da mão do inimigo, que ia salvar literalmente a vida daquela ovelha que estava em perigo. Então Davi, ele passava por privações, perseguições. Pastor, ele passava perseguição dentro de casa, porque ele era o mais novo, então ele era o menos usado em relação às outras coisas, porque ele tinha que ficar cuidando das ovelhas. Os serviços mais complicados, talvez, você já imaginou passar o dia no meio do mar, cuidando de ovelha, pastoreando, observando, enquanto os outros irmãos estavam em casa, provavelmente curtindo a vida. Mas Davi estava ali na luta diária, todo dia, todo momento, buscando. E buscando o que mais? O entendimento de Deus. Estava buscando ser fortalecido por Deus, buscando a graça de Deus toda hora, todo momento. E é aqui que encontramos a chave dessa mensagem de hoje. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele também me livrará das mãos deste costeiro. Que está lá em 1 Samuel 17, 37, que a gente acabou de ler. Se ele está dizendo que o Senhor me livrou das garras do leão, ele está dizendo para você hoje que o Senhor está querendo te livrar de todo o mal, de todas as mazelas que provavelmente você ainda está ainda. Você já imaginou a fé de Davi como é que era? Você já tentou se imaginar realmente você lutar com um animal feroz e entender que quem estava lhe fortalecendo não era você, não era a sua fúria, não era a sua raiva, não era a sua vontade, mas quem estava lhe fortalecendo naquele campo de batalha era Deus, era a graça que estava sendo derramada sobre a vida de Davi. Tente imaginar. Davi sabia que o mesmo Deus que agiu no passado continuaria agindo no presente. E hoje eu quero te lembrar uma coisa, que hoje, nesse momento, o Deus que te livrou uma vez vai te livrar novamente. Aleluia. Eu não sei o que você está fazendo de verdade. Você deu a ideia, essa palavra veio para mim hoje, agora à tarde. Não foi já desde que o Marcelo me chamou, não. Eu estava lá em casa orando e
sem entender o processo do dia de hoje e sem entender o convite de verdade, mas eu entendi que era o propósito de Deus, era a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós temos que estar dispostos a fazer a sua vontade, independente. A palavra diz que devemos ir, pregar o Evangelho, esteja disposto a fazer a vontade do Senhor. Eu estou parafraseando um pouquinho, porque para vocês entenderem que se nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, nós vamos enfrentar leões, nós vamos enfrentar ursos, nós vamos enfrentar Golias, mas a mão de Deus vai estar nos resguardando. Vocês estão entendendo esse pequeno processo que nós temos que entender de verdade? Que o que nos protege não é o meu carro, não é o meu dinheiro, não é as circunstâncias do momento, é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo que pagou um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui. Os gigantes sempre se levantam para nos desafiar. Veja aí o que ele diz lá em 17:4. A partir do 4 vai dizer assim, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros, era grandão. Vou parafrasear aqui para a gente não demorar muito, mas aqui ele se levanta literalmente e ele começa a instigar o exército do Deus vivo. E ele começa a falar: ei, vem cá, vocês não querem lutar comigo? Não, pode vir, eu estou disposto. Se eu perder, vocês ganham, mas se eu ganhar, a gente ganha tudo. Bora! Se fosse hoje, no nosso tempo, o cara ia dizer assim: bora, você está muito frouxo, vocês querem lutar comigo? Não, estão com medo? Vão arregar mesmo, vem para cima. Estava lá. E o exército estava fazendo o quê? Se acovardando. Quem era para estar lá na frente? O rei. O rei estava onde? Dentro da sua casinha lá, no meio, todo temeroso. Eu não vou nada, eu vou para aquilo ali, não. Eu não tenho força para isso, não. O homem é grandão, é uma série grandão. Principalmente, o mal começa a se levantar quando nós vemos Golias, quando nós só vemos o tamanho do problema, quando nós só vemos as circunstâncias que nos levam a não enfrentar o problema. Quando pararmos de vermos só o gigante Golias, quando pararmos de ver só as circunstâncias, quando pararmos de ver só os problemas e focar a nossa visão em Deus, pode ser uma torre Eiffel, mas a gente vai conseguir transpor ela. Golias era grande, mas sua maior arma não era a espada, era o que? A afronta. Ele afrontava. Qual é o problema hoje? Qual é a maior afronta que acontece na sua vida hoje? Qual é o Golias que está se levantando contra a sua vida e está lhe afrontando literalmente, para que você não caminhe, para que você não batalhe, para que você não esteja na presença de Deus e caminhe com Ele? Qual Golias que está levantando hoje? Ele gritava, ele intimidava, humilhava o povo de Deus. Assim também são gigantes que enfrentamos. Não se apresentam apenas como problemas, mas como ameaças à nossa fé. Porque assim a gente tem medo, né? Eu vou fazer isso não. Eu vou enfrentar isso não. Eu vou deixar para o outro. Para alguns, o gigante pode ser uma enfermidade complicada, incurável. Para outros, pode ser a crise financeira, a depressão, o vício, ou até mesmo uma luta espiritual. O inimigo sabe usar palavras para nos desanimar, para nos querer afastar dos caminhos do Senhor. O inimigo vai fazer de tudo para tirar você dos caminhos dele.
Você não vai conseguir, sua família não vai mudar, sua vida não vai para frente. Você não é nada, você não presta para isso. É só um tempinho. Não é assim que o inimigo faz? Mas eu te digo, meus amados, não olhe para o tamanho do gigante, olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para o tamanho da graça de Deus. Olhe para o tamanho da graça que hoje foi derramado sobre sua vida. Sabe por quê? Porque você está aqui. A graça de Deus foi derramada sobre sua vida hoje, bem cedinho, na hora que você acordou e abriu os olhos. Automaticamente o Senhor derramou a graça e disse assim: eu estou te dando mais um dia para tu me buscar, para tu me conhecer, para tu estar presente comigo em todo o tempo, em toda a hora, onde quer que você esteja. A graça de Deus é boa demais, é tremenda. Salmo 27:1 vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei se eu tiver Deus no meu coração? Quem é que você vai temer? As angústias, os problemas? Os problemas porque nós vivemos cristãos, porque aceitamos Jesus Cristo como nosso real e verdadeiro Salvador, não vai nos dizimar dos nossos problemas, não. Não vai acabar. Acabou-se. Aceitei Jesus Cristo, agora tudo é mil maravilhas. Jesus Cristo não é o padrinho mágico que vem com a sua varinha e faz o plim-plim, tudo muda. Isso não existe, é folclore, é diferente. Ele vai nos fortalecer, porque com Ele os problemas vão vir, mas vamos enfrentar de frente, porque Ele está nos fortalecendo, Ele está nos dando força, Ele está nos impulsionando. Nos impulsionando, nos empurrando a enfrentar aquilo, porque Ele está dizendo: eu estou contigo, eu estou caminhando contigo, eu estou aqui de montado contigo. O teu fardo é pesado, então o teu leva o meu, porque ele é vizinho. Porque eu vou levar o teu, e mesmo assim eu vou estar do teu lado, eu estou te ajudando. Se tu levar uma topada, eu vou estar ali caçando para chegar aqui e vou jogar o meteolar aqui em cima, porque é para tu parar, para tu pular. É assim que Jesus faz. Ou você acha que os caminhos lá de trás lá desistiram na primeira levada? Desistiram nada. Paulo morreu dentro de uma prisão, clausurado, doente. O que é que ele diz no final? Combati o bom combate. Guardei a fé. Ele poderia muito bem ter praguejado, poderia não? Cheio de problemas. Mas não, a fé dele estava sendo mostrada a todo mundo que ela era inabalável. Assim tem que ser a nossa fé. As circunstâncias, elas não vão deixar de tudo, os problemas não vão sanar. Aí será mais fácil cuidá-los, porque Jesus Cristo está com nosso lado. Amém? O medo paralisa, mas a fé impulsiona. A fé nos impulsiona. 1 Samuel 17:11, olha aí o que é que diz aí, Cadê tu? Aqui. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles ficaram com medo. Quando Saul e todo Israel ouviram as palavras do Golias, ficaram aterrorizados. O medo paralisou uma nação inteira. O medo é parente da incredulidade. Ele não apenas nos faz recuar, mas nos impede de enxergar a ação de Deus. Eita Deus. Impede. Talvez você esteja paralisado diante de algo que parece impossível, mas a Bíblia declara isso literalmente. Busque a Deus, busque a face do Senhor, busque toda hora, constantemente, que as coisas vão ficar mais claras. Aleluia. As coisas vão clarear.
Lá em 2 Timóteo 1,7 vai dizer, ó, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Enquanto o medo congela, a fé nos move, meus amados. A fé não ignora o problema, mas proclama que Deus é maior do que Deus é maior do que qualquer outra coisa que você possa estar passando. Ele é maior. A experiência com Deus no secreto nos prepara para uma guerra pública. Davi contou ao rei Saul que já havia enfrentado um leão e um urso para proteger as ovelhas. Ninguém viu. Ou a história fala que isso aí foi ao vivo, para todo mundo ver. A palavra não diz isso. Diz que ele saiu em busca das ovelhas. E lá ele lutou com o leão, lá ele lutou com o urso. Mas ele poderia estar mentindo ali, não poderia? O Saul, o rei, poderia. Eu sou do chão, eu não tenho com isso, eu não tenho com aquilo, sempre só caô. Mas o que é que Davi tinha em seu coração? Ele tinha um temor gigante por Deus. E ele sabia que ele não poderia mentir, ele não poderia fraquejar, ele não poderia omitir aquilo que ele tinha feito com Deus. Não ele tinha feito, mas Deus fez com ele. Deus deu a força para ele. Deus instigou ele a... Mas foi no secreto, sem ninguém ver. Não tinha plateia vendo e assistindo o que Davi fez. Quando ele chega e fala para Saul, eu fiz isso, mas por Deus, a sua mão sobre a minha vida, e eu posso fazer a mesma coisa com esse cabo aí também, com esse circunciso que ele fala a palavra, eu posso fazer uma coisa. Mas na mesma hora todo mundo diz assim, tu vai enfrentar um cabo que já é acostumado a guerrear, um cabo desse tamanho, forte, está armado. Pois tá bom, vamos botar assim, um monte de coisa tipo. Bota a armadura do rei. Ele veste a armadura do rei e começa a andar e não anda porque ele não tem costume. Não tem costume. Então ele diz assim, não, eu vou do meu jeito, eu vou da minha forma, eu vou fazer do jeito que eu sei fazer, sem esse monte de coisas sobre a minha vida, sobre essas coisas que estão me prendendo a me movimentar a fazer o mover de Deus. A armadura aqui, meus amados, literalmente é o mundo querendo lhe aprisionar para você não fazer a vontade de Deus. Aí o que é que ele faz? Ele diz, não, cara, deixa isso aqui de mão, eu vou do meu jeito mesmo, vou com a minha chinelinha, vou com a minha roupinha, normal. Aí ele vai passando, aí chega ali, ele pega uma pedrinha do rio, bota aqui na funda, aí vem, ela vem o Davi, um Goliazão gigante, só dá uma pedada no quente dele, acabou-se. Foi-se embora, Golias. Aí ele corre, pega a espada e acabou-se. Quem foi que fez isso? Foi Davi sozinho? Que Davi é o bichão. Não. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que tinha um Deus que estava protegendo ele. Ele sabia que tinha um Deus que ia dar forças para que ele pudesse sair dali vitorioso. Ele sabia que tinha um Deus e ele sabia que a sua fé ia lhe impulsionar a fazer aquilo. Não foi uma fé qualquer, foi uma fé genuína, real e verdadeira. As vitórias do segredo são treinamentos para as batalhas na multidão. É no quarto de oração, no jejum, na fidelidade diária que Deus nos prepara. Se você não vence os leões e usa o culto oculto, não terá coragem de enfrentar os Golias em público. Mateus 6,6 vai dizer, mas tu não adorares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, a hora do Pai, porque está em secreto. Quem vence no secreto, não tem para luta no meio do povo, não tem medo de pregar a palavra.
Quando a palavra diz ir pregar o evangelho a toda criatura, ele está dizendo que nós, igreja, devemos pregar o evangelho. Nós, igreja, não é o pastor Manuel, não é fulano, não é Beltrano, é nós, igreja. Tanto é que lá em Mateus ele não cita o A, B, C ou H, não. E pregar o evangelho a toda criatura. E quem é que nos impulsiona? Quem é que nos dá força? É o Espírito Santo, é o Senhor. A maioria, a memória dos livramentos passados fortalece a nossa fé. Davi não olha para o tamanho de Golias, mas para a história de Deus na vida dele. Ele não se importou, vocês estão entendendo o processo de Davi? Tudo que ele fez, todas as forças que Deus derramou sobre a vida, todas as graças que Deus derramou sobre a vida dele, foi em todos os momentos, para que naquela hora, junto com Golias, fosse tudo aflorado. Aflorado por quê? Porque as experiências passadas levaram Davi a ser o maior guerreiro de todos os tempos naquela época. Tem uma passagem que diz que Davi, quando passava, ele dizia assim: Davi é não sei o que de multidões, Saul é de 100. Tem a passagem? Saul matou 100 e Davi matou 10 mil. Olha aí. Aí começa a acontecer o que no coração de Saul? Inveja. A presença do Espírito Santo mais, né? Aí o coração dele começa a ficar contaminado, a querer destruir Davi. O Senhor já me livrou antes e Ele vai me livrar de novo. Esse é o poder da misericórdia e da memória espiritual que Davi tinha de Deus. Eita Deus. Quando você lembra do que Deus já fez na sua vida, sua fé será renovada. Quando você entender que você chegou aqui e já teve tantos livramentos, tantas coisas ruins já aconteceram na sua vida, você entender que por um momento todas as coisas foram propósito de Deus para que hoje você estivesse aqui. Quantas privações nós passamos em nossas vidas? Quantas coisas mazelas nós carregamos ou deixamos para trás, ou ainda carregamos, mas quantas? E se hoje analisarmos, quando eu cheguei, estava falando com a pastora Diana, eu estava dizendo para ela que hoje nós estamos cuidando de 3 casos de reabilitação. Aí ela fez assim: reita e cada um legal, coisa que você sempre gostou de fazer. E realmente foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, foi tratar com a galera que é dependente, que é usuário. Aí você diz: por quê? Porque eu tenho experiência nisso. A minha experiência me leva a tratar a galera que é dependente. Mais propriedade. Tenho mais propriedade de conversar com eles. Eu tenho mais propriedade de sentimento, de entender quando o cara está mentindo, quando ele quer passar só um momentinho, quando ele quer só se esconder. Mas que foi isso aí, cara? Não, porque eu fui usuário e hoje eu sou pastor, hoje eu sou livre, sou liberto. Glória a Deus. Eu sou liberdade nova. E hoje sou usado literalmente na vida de outros dependentes, mostrando para eles que é possível. É possível viver uma vida respaldada pelo poder de Deus, pela graça do Senhor. É fácil? Não. Não é fácil. Davi matava um leão por dia. Para trazer aqui a história, desde que um dia o outro lá fala, vamos matar um leão todo dia. Para mim, que sou assim, como eu passei a viver muito com isso, eu entendi que eu sou dependente de mim. Eu não deixo de ser dependente de mim, que se é uma coisa que eu vou carregar a voz da minha vida. Mas eu sou liberto porque o que habita hoje em mim é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso não me impulsiona a querer me drogar, a querer viver novamente no mundo.
pensão. E eu mostro para os meninos que isso é possível. Então eu estou 15 anos liberto, mas eu não vivo aí falando e esbravejando, eu sou bichão, porque eu estou 15 anos. Não! Eu estou limpo e liberto há 15 anos, porque há 15 anos quem habita e que tem o poder da minha vida, o que tem o domínio sobre a minha vida é o Espírito Santo. O que tinha o domínio sobre a vida de Davi era Deus. E ele entendia que com Deus ele era mais forte. Ele poderia vencer qualquer coisa. Ele poderia enfrentar o Golias, o urso, o leão, que ele iria vencer. Porque Deus deu a ele um coração audacioso, não temeroso. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Lhe dar um coração audacioso, a enfrentar os seus Golias, a não temer, porque a mão de Deus está sobre sua vida. E a mão de Deus estando sobre sua vida, você é capaz de vencer o inimigo. De você literalmente cortar a cabeça do Golias. Quando vencemos nossos gigantes, inspiramos outras pessoas a vencerem também. Depois que Davi derrotou Golias, toda Israel se encheu de coragem e avançou contra os filisteus. Uma vitória pessoal se tornou uma vitória coletiva. Eu ganhei, então todo mundo vai fazer parte dessa vitória. Não é só minha, é de todos. Se o pastor Emanuel está bem, a vitória está derramando, as graças estão sendo derramadas sobre a igreja, que ele vai sair vitorioso. Você é só o pastor Emanuel? Não, é a igreja inteira vai sair vitoriosa, porque a graça de Deus está sendo derramada sobre a vida de vocês. A sua vitória não é apenas para você, é para glorificar a Deus e encorajar outras pessoas. Jesus disse lá em Mateus 5,16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Não é a mim ser glorificado, é a Ele. Eu não sou nada. A glória é para Deus. A glória aqui não foi para Davi. A glória, a todo momento ele dizia, é do Pai. É do Pai. É Ele que está me dando forças. É Ele que está derramando graça. É Ele que está me dando forças. É o Pai. Porque se fosse por nós, não estava ninguém aqui. Nem eu. Nós estávamos, talvez, alguns mortos, ou no mundo largado, mas o que nos impulsiona é o Espírito Santo. O que nos dá força. Nós sempre falamos, quando a gente está falando sobre condições, é equipar, que é impulsionar, sabe? É literalmente pegar e empurrar para você fazer a vontade de Deus. É equipar na sua vida, que o Espírito Santo esteja impulsionando a ser o Davi, a enfrentar seus Golias, a enfrentar seus ursos, seus leões, e que as circunstâncias não venham tirar o foco de Jesus Cristo, que é Deus. Que venhamos entender esse processo, que sejamos os Davis, que vamos buscar literalmente nos pés do Senhor forças para poder enfrentar o inimigo que se levanta sobre nossas vidas todo dia. Na hora que você acorda, o inimigo está ali do seu lado, já me apontando, já me instigando a você não buscar a face de Deus. Quando você vence o gigante, outros vêm e dizem: se Deus fez na vida dele, pode fazer na vida dele. É assim. Hoje, lá nas casas de reabilitação, principalmente na fazenda, que onde fica a concentração maior, que é onde a galera chega de início, que é onde bate as abstinências, onde a galera vê skateboard, sabe aquele negócio bem pesado? Aí quando eu chego lá, que o ministro falava, com todo o testemunho, eu disse assim, pastor, então eu vou aproveitar. Eu vou ficar. Porque eu vou me inspirar no Senhor. Porque eu sei que o Espírito Santo que habita no Senhor pode habitar também no meu coração. Eu disse, pode, eu precisava para ele, deixa Deus limpar tudo e fazer morar nele.
Aí você vai ver a diferença. Você vai ter vontade de se drogar, mas o Espírito Santo vai te funcionar para fazer outra coisa. Você vai querer largar tudo, mas na mesma hora o Espírito Santo vem e te mostra o que tu está largando, o que tu está deixando de mão. E te mostra também automaticamente o que você coloca nas suas mãos, para que você venha falar com ela. É assim com Deus. Estou terminando. A vitória de um crente é o combustível da fé de uma geração. Como é que a gente vai mudar a vida desses jovens se a gente não demonstra que Deus, sabe, derrama esse poder sobre nossas vidas? Se vemos só crentes aí fazendo um monte de bobagem, de besteira. Estava falando com o pastor agora nesse ano, quando a gente começar o culto, que a gente está falando justamente sobre isso, que essa geração está sendo corrompida literalmente, porque hoje, infelizmente, eu me coloco nesse patamar, porque nós estamos sendo omissos de pregar o evangelho cru, sabe? O evangelho que bate, o evangelho que corrige, o evangelho que exalta de verdade, que mostra o pecado, que aponta de verdade que você está fazendo pecado, que você está fazendo errado. Confronto. E essa juventude está aí largada, a mercê do mundo. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então ele está fazendo a festa. Vamos acordar, meus irmãos. E hoje já aprendemos que os gigantes sempre virão para nos desafiar. Sempre vão vir para nos desafiar. O medo vai paralisar, mas a fé que você tem vai impulsionar. Bote isso na sua cabeça. Deus nos prepara no secreto para vitórias em público, para as pessoas verem que o poder de Deus está sobre sua vida e que através de você Deus está fazendo mover na vida de outras pessoas. Você não pode nada, mas Deus pode tudo, pode te usar, pode fazer coisas tremendas através de você. A memória dos livramentos passados nos dá coragem. A vitória não é pelas armas humanas, mas pela presença de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Nossa vitória inspira outros a crerem também que Deus é poderoso, que Deus é infinitamente maior do que os problemas que surgirem nas nossas vidas. Entendam isso, por favor. Lá em 2 Coríntios 1,10 diz assim, ó: Ele nos livrou de tão grande morte e livrará. Em quem esperamos que também nos livrará ainda? Em quem você está esperando que você dê alguma coisa? Em Deus? Ou nas circunstâncias? Ou no mundo? O mesmo Deus que te guardou ontem vai te guardar hoje. O mesmo Deus que te deu vitória no passado vai te dar vitória agora. O gigante pode ser grande, mas o Senhor dos Exércitos é maior. Que hoje você venha trazer a sua memória os livramentos do Senhor na sua vida. Literalmente. Olhe para trás e veja quantas vezes Deus já te sustentou. Quantas vezes você estava passando por privação e Deus mandou um anjo lá na sua casa. Ou quantas vezes você estava angustiado e do nada Deus manda alguém e você vê a presença de Deus naquela pessoa. Você vê o mover de Deus. Sabe? Comece a puxar isso na sua mente. Se Ele foi fiel antes, será fiel de novo. Creia. O Deus que já te livrou vai te livrar outra vez. Aleluia! Que essa palavra venha literalmente mexer nos corações de vocês. Que vocês venham entender